aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Começando mais um Balanço Celeste nessa sexta-feira. Sexta-feira de preparação para o duelo contra o Juventude. Sexta-feira de Caio Jorge fazendo K no Barcelona. Será? Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer. Sob o comando de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. O Cruzeiro, nessa sexta-feira, fez o último treino da semana. Isso porque o time, vai folgar amanhã, mas domingo começa tudo de novo aí, full time até o duelo contra o Juventude. Lado bom disso tudo, foi divulgado ontem, conforme eu trouxe aqui no balanço, trouxe durante os vídeos, que o Wanderson tá recuperado, tá praticamente recuperado. O Wanderson que apresentou uma melhora espetacular aí, Também, meu amigo, o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro é espetacular. Você pegar um jogador igual o Wanderson, que teve um rompimento muscular, que até então era uma especulação que ele nem voltaria nessa temporada. E agora o Cruzeiro anuncia que ele pode, retornar para ajudar o Cruzeiro nas partidas aí, semifinal e final da Copa do Brasil. Isso porque faltam 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, então pode ser que ele não se recupere a tempo. Mas para os duelos da Copa do Brasil, pode ser que o Wanderson esteja 100% recuperado e vai ajudar muito o Cruzeiro aí. Aí muita gente perguntando, o Wanderson machucado é reforço. Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte, o Léo Jardim tem 11 titulares ali. Só que desses 11 titulares, você tem os reservas imediatos, Vamos imaginar, hoje o Arroio é indiscutível, ali do lado, na ponta esquerda ou na ponta direita, onde ele quiser, nas duas pontas, é indiscutível. Então, naturalmente, o Wanderson não volta para ser titular, não. A gente comemora a recuperação do jogador porque o Cruzeiro precisa de peças até o final da temporada. Isso porque nós estamos aí, contra o jogo contra o Juventude, no próximo jogo contra o Juventude, sem o Matheus Pereira, sem o Arroio e sem o Christian. Só que aí é o seguinte, o Cruzeiro, geralmente, quando utiliza os seus 11 jogadores, ele tem ali o 12º jogador, o 13º, o 14º, que seria o quê? Reservas imediatos. O Eduardo, que é o jogador que mais atuou, vestindo camisa, que mais foi acionado no Cruzeiro nesse ano, é o reserva imediato. Nós temos o Eduardo, nós temos o Wanderson, que poderia, uma vez que perdeu a posição aí pro Arroio, então o Wanderson também seria um reserva de imediato. Nós temos o Fagner, que não podemos contar com ele nessa temporada, Ele ficou fora devido de lesão, então o Cruzeiro perde mais um jogador reserva de imediato. O Mateuzinho Henrique também era o outro que o Cruzeiro já estava ali, contando com ele para ser um reserva imediato dos 11 que estão dentro de campo. E nós temos o Gabigol. A partir do momento que a gente perde o Wanderson, perde o Wagner e perde o Matheus Henrique, a gente fica sem 3 jogadores de alto nível, para substituir os jogadores que estão jogando e não deixar a partida ali cair o ritmo. Só para vocês entenderem, em base de comparação, o que eu quero dizer? Palmeiras e Flamengo. Tá jogando ali, faz as alterações que precisam ser feitas, só que eles não têm 11 jogadores, eles têm 13, 14, 15, 16 jogadores que podem ser substituídos ali, eles vão trocando durante a partida e o rendimento de Palmeiras e Flamengo não cai. E quando a gente está sem o Wanderson, sem o Fagner, sem o Matheus Henrique, para e pensa, quem que nós temos no banco aí hoje, para fazer as substituições imediatas? Lembrando que eu não estou defendendo, a volta do Wanderson como titular absoluto, não. Mesmo porque o Arroio tem jogado bastante. O que eu quero dizer com isso, eu acabei de falar aqui agora, é que o Cruzeiro precisa de um máximo de jogadores bem fisicamente, sem estar no DM, para poder ajudar aí nesse restante de temporada, nesse final de temporada. Mas aí tem o Sinisterra, é o que eu estou pensando, que entra no lugar do Arroio. O Sinisterra por si só já mostrou que ele está sem ritmo, que ele vai ficar pronto mesmo só a partir de 2026. Então, uma vez, vamos imaginar que o Wanderson não tivesse lesionado e quem estaria ali era o Arroio, Automaticamente, com o Arroio suspenso, a gente colocaria aí o Wanderson. O Christian, tá aí, suspenso também, poderíamos utilizar o Matheus Henrique.
E é assim que eu tô querendo dizer, eu não estou defendendo a tese que o Wanderson tem que ser titular, que o Matheus Henrique tem que ser titular, não. O que eu tô tentando dizer aqui é o seguinte, que além dos 11 titulares correndo ali, né, ou os 10 de linha, mais o goleiro, a gente precisa ter o 13º, 14º, 5º, 6º jogador à disposição para quando precisar mexer, mexeu e o time não perder ali a intensidade. Mas isso vale ressaltar também, gente, o belo trabalho que o Sérgio Campolina vem fazendo, né? Sérgio Campolina e toda a sua equipe. Porque você pega um jogador igual o Matheus Henrique, que sofreu uma fratura e não tinha perspectiva de jogar ainda esse ano, e o jogador vai poder ajudar o Cruzeiro, de acordo com o que foi divulgado, né? A partir do mês de dezembro ele já pode, porque ele já fez o processo de transição, está trabalhando a parte física, então daqui a pouco está treinando com bola e em dezembro ajuda o Cruzeiro. O Wanderson, que até então não tinha perspectiva nenhuma de voltar esse ano, agora pelo menos acendeu uma luz que ele pode voltar a atuar com a camisa do Cruzeiro no final dessa temporada, não para o Brasileiro, mas para a Copa do Brasil, pode ser, ninguém está afirmando que vai, mas qualquer um dos jogadores, né, que o Sérgio Campolina, mais departamento departamento de performance e saúde do Cruzeiro conseguir recuperar para que eles estejam bem e jogar, para nós, meu amigo, é independente, nós temos que torcer para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, quanto mais jogadores estiver à disposição do Leonardo do Jardim para poder desempenhar aí essa reta final, desempenhar em alto nível essa reta final de campeonato, é a melhor coisa, né? O Cruzeiro que vai ter a folga, né? Igual eu falei agora, né, no sábado, retorna no domingo e vai treinando aí até o próximo duelo contra o Juventude. E essa questão que eu estou dizendo, explicando sobre jogador que volta, jogador que está fora, pensa comigo pelo seguinte, Cruzeiro hoje tem Bolassi, Eduardo, o Fagner, Bolassi e Eduardo Fagner, não estou me lembrando agora de outro não, que tá para acabar o contrato agora no final de dezembro. E assim, uma vez, o Bolassi, que a gente precisa dele agora, né? E o Bolassi vem sentindo dor no joelho, ficou de fora alguns jogos porque sentiu dor no joelho. O Bolassi, né, de acordo aí com o que foi divulgado, atuou com a camisa do Cruzeiro nesses últimos 4 meses apenas 60 minutos. Se você somar todas as participações dele nesses últimos 4 meses, dá 60 minutos. Por quê? Porque é um jogador que não estava, né, bem na parte aí, sentindo dores e tudo. Então a gente precisa ter o máximo de jogador bem ali para poder ajudar o Cruzeiro nesse desempenho, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje também, né, começou a circular por aí que o Cruzeiro teria estipulado um valor para quem quiser tirar o Caio Jorge daqui, teria que pagar o valor de 35 milhões de euros, algo em torno de 215 milhões de reais. Isso porque desde que, né, o Caio Jorge começou a despontar com a camisa do Cruzeiro, o Cruzeiro, né, vem sabendo de sondagens de times aí do exterior diversas vezes. Tanto disso foi o Borussia, o Bahia, o Aston Villa e agora, né, parece que a bola da vez que estaria sondando ele seria o Barcelona. O que tem de certo nisso? Tem de certo que o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta na mesa pelo Caio Jorge. Sobre esses 35 milhões de euros, que dá algo em torno de 215 milhões de reais. Esse é um valor, né, que foi divulgado, especulação, eu não vou nem falar apurado, porque quando apurado a gente tem um contato ali, e é isso, é verdade? E aí, né, algumas fontes acabam informando, dando um ok pra gente. Mas esse valor de 35 milhões de euros, 215 milhões de reais, é algo que está sendo especulado aí pelos bastidores da imprensa, né? Naquele disse-me-disse que o Cruzeiro teria estipulado esse valor de 35 milhões de euros. Uma vez, vamos fazer a hipótese, né, que o Cruzeiro tenha estipulado mesmo esse valor. É muita grana, né? Por mais que o Cruzeiro entenda que o Caio Jorge é extremamente importante para a Copa Libertadores do ano de 2026, se algum time desse, né, do Barça ou Borussia, chegar aí com 35 milhões de euros, eu acho que é difícil de segurar. O que você pensa? Você acha que deveria vender o Caio Jorge por 35 de euros? Lembrando mais uma vez, isso tudo é conversa de bastidor. Não teve nenhuma proposta ainda, né, formal ali, querendo o Caio Jorge de nenhum outro clube. O Cruzeiro não divulgou em nota, em nada, que o valor que ele quer pelo Caio Jorge seria de 35 milhões de euros. Nada disso é formal, tudo é bastidor. E aí eu pergunto para você, você acha que 35 milhões de euros dá para liberar o Caio Jorge? Uma vez que a gente tem Libertadores aí no próximo ano, né? O assédio em cima dele está ficando muito forte, 215 milhões de euros é grana demais. Ainda nós temos o Gabigol no banco, está chegando o Vídea Real. Então será realmente que o Caio Jorge pode fazer o K lá na Espanha a partir de 2026?
só o tempo vai dizer pra gente, né? Hoje, qualquer informação que não saia do Cruzeiro, na minha opinião, é especulação. E a única informação que nós temos do Cruzeiro é que não chegou proposta nenhuma pelo Caio Jorge. É tudo sondagem até o momento. Mas a gente sabe, né? Que onde existe fumaça, existe fogo, né? O Caio Jorge aí que vem fazendo uma ótima temporada, menino novo, com a camisa do Barcelona, a gente sabe que ia ficar muito legal nele. Mas aí eu quero saber de você. Você acha que o Cruzeiro deve vender o Caio Jorge por 35 milhões de euros? Ou você acha que o Cruzeiro seguraria o Caio Jorge para a Copa Libertadores da América? Uma vez, imagina, Caio Jorge campeão da Libertadores, quanto que o Cruzeiro não vai poder vender ele aí no final de 2026? É só uma pergunta. Segura ou vende pelos 35 milhões? Se isso for verdade mesmo. Escreve aqui embaixo nos comentários. E se você chegou até aqui, meu amigo, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa.